Só avisando e lembrando que essa aula ela fica gravada e ela fica no YouTube, tá? Eu tenho um canal no YouTube e eu deixo as aulas lá. Então você pode se perder, na verdade não é se você pode, não. Você, por favor, faça isso. Você perdendo alguma aula, assista pelo YouTube, tá bom? Para que você tenha o conteúdo aí e não perca os conteúdos. Tá, estão todos aí. Beleza. Eu vou começar a compartilhar minha tela aqui. Se a gente... Vocês estão vendo a minha tela? Sim? Sim, Yuri. Beleza. Peraí. Ixi, só um minutinho. Aí. Então eu vou colocar no modo apresentação. Estão vendo o modo apresentação, né? Sim. Ok. Ok, beleza. Essa janelinha que está aparecendo aqui, que eu quero tirá-la daqui, esse quadrado aqui. Mas ele é... Eu acho que é por causa desse computador que eu estou usando. Mas enfim, vamos lá. Tem mais gente entrando? Tá bom. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã que estamos aqui diante da tua presença. Ó Pai, nós viemos aqui para aprender um pouco mais de ti, da tua palavra, do teu reino. Fica conosco neste momento, fica conosco nessas horas, Pai, que passaremos, nesses minutos que passaremos aqui. Fica conosco, Pai, durante o decorrer deste curso. Abençoa-nos, Pai, ajuda-nos a tirar o melhor proveito desses momentos importantes de aprendizado. Ó Deus, cuida de nós. É o que nós pedimos no nome santo de Jesus, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Irmãos, Amém. Amém. A nossa leitura está em Atos capítulo 8, versículo de 26 a 40, é a mesma leitura da semana passada. Alguém falando comigo aqui no bate-papo. Eu te convido a abrir sua Bíblia. Bom dia, Guilherme. Então vamos lá, Atos 8, de 26 a 40. E depois Romanos 10, 9 e 10. A leitura que nós fizemos na aula passada, tá bom? É a mesma leitura. Eu vou ler aqui. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado sul do caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, e assentado no seu carro vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? E ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha muda ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração?
porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. E seguindo eles caminho afora, chegou a um certo lugar onde havia água. Disse o eunuco: eis aqui água. Que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Então mandou para o carro, ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e, passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Romanos 10, de 9 a 10, diz o seguinte: Romanos 10, de 9 a 10. Vou ler. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Amém. Irmãos, então, na aula passada e nesta aula nós estamos falando sobre profissão de fé, tá? O livro que nós estamos utilizando, eu sempre faço questão de mostrar, tá? Esse livro aqui, bom? Faço questão porque, para não parecer que nós estamos roubando a informação o conteúdo do pastor Adão aqui, Adão Carlos do Nascimento. E aí nós falamos na aula passada a respeito da profissão de fé e o que ela envolve, o que é uma profissão de fé, né? É professar, é você declarar de forma oral, de forma pública, que você crê em Jesus. Bom, vocês têm as definições aí. Mandei semana passada para vocês o PowerPoint, né? No próprio grupo. E nós também vocês têm também aí o livro que vocês podem consultar. Inclusive, eu recomendo bastante, tá bom? Que vocês leiam o livro, tá? Leiam o livro. Não fica só aguardando a aula aqui, não. Leia o livro em casa, tá? Para que quando você chegar aqui para a aula, você já saiba do que nós estamos falando, ok? Bem, vamos lá então. Seguindo a aula de hoje, deixa eu só pedir um apoio aqui. Apoio? Acende a luz aqui para mim, faz favor. O apoio tem nome, chama-se Priscila. Obrigado, apoio, Priscila. Minha esposa, tá bom? Vamos lá. Nós vimos também que ele envolvia 3 elementos. Quais elementos eram? A inteligência, né? Racionalidade, emoção e volição, ou seja, vontade, tá? Eu estou usando a expressão volição porque é a expressão que normalmente a gente utiliza na teologia sistemática, tá bom? Mas volição é vontade, é desejo, tá? É atitude, ok? Nós vimos na aula passada já a respeito da inteligência. A fé nossa não é uma fé cega. Nós não cremos naquilo que nós sabemos que é mentira, né? Como alguns falam. O que é fé? Fé é você acreditar naquilo que é mentira. Não, não é verdade. Fé é você acreditar naquilo que você não está vendo, mas que é verdade. Se você pegar a certidão de casamento sua, vocês que já são casados, vocês vão ver lá no final da certidão que o juiz lá, ele declara, né, o tabelião lá declara, e essa informação é verdade e dou fé. O que significa? Que aquele documento tem fé pública. Tá bom? Tem fé pública. Mas você não viu o casamento. Eu não vi o Tarcísio e a Sueli casando, por exemplo. Até porque eu não tinha nascido ainda. Mas eu não vi eles casando, mas eu sei que eles são casados
Porque eles já me falaram, eu convivo com eles há algum tempo, eu sei que eles são casados. Mas se ainda eu desconfiar, ele pode mostrar para mim a declaração dele, a certidão de casamento. E eu vou olhar aquilo lá e falar, realmente eles casaram mesmo lá no dia que eles casaram, que eu não sei que dia que é. Mas eles casaram lá naquele dia. Tá bom? Eu não vi o casamento, mas o fato de eu ver o documento, eu sei que aquilo é verdade. Nós não vimos os acontecimentos da Bíblia, mas nós cremos, isso é ato de fé, nós cremos naquilo que nós não vemos, porque a palavra de Deus diz, e porque o Espírito Santo trabalhou em nosso coração para que nós crescêssemos, tá bom? Tem como você provar que a Bíblia é a palavra de Deus de forma cabal? Não tem, você consegue mostrar evidências, mas a aceitação é um artigo de fé, tá? Por isso que alguns creem, outros não creem, tá bom? Vamos lá. Com relação à emoção, o que o Adão, né, o reverendo Adão, que é o pastor que escreveu o livro, ele quer dizer com essa questão da emoção. Então, além da inteligência, ela envolve a emoção, tá? Existem várias formas de você expressar emoção, tá? Alguns choram, outros não. Ele dá alguns exemplos da palavra de Deus, né, na própria Bíblia, que mostram essa questão aí da emoção sendo envolvida com pessoas que têm um contato, um encontro com Deus. Ele coloca aqui a passagem lá do Salmos, né, que diz assim, né, que os meus olhos, né, torrentes de águas nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Aí ele está demonstrando amor, né, que é o terceiro pontinho que eu coloquei aqui, ó. Alguns choram, outros não, mas todos devem amar a Jesus, tá? Então, você que já teve um encontro com Cristo, você que já foi salvo, você que foi alcançado pelo Evangelho, por Cristo, que Deus te alcançou, Deus te trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz, né? Você que foi tirado das muitas águas e colocado sobre uma rocha, você que está nessa situação, o Espírito Santo mudou a disposição do seu coração, ele está mudando a disposição do seu coração, e você que antes não gostava de Cristo, não amava Cristo, na verdade você odiava ele, tá? Você pode até falar assim, não, Diogo, não era assim. Era, porque você poderia, a intensidade do ódio poderia ser menor, porque você não conhecia Cristo de fato, mas à medida que você vai conhecendo e descobrindo quem ele é, se você não for transformado por esse conhecimento, o que vai produzir no seu coração é ódio. Por quê? Porque você não pode aceitar o Cristo como ele é. Você quer aceitar um Cristo do jeito que você quer. E esse é o grande problema de muitas pessoas. Elas aceitaram Cristo de acordo com aquilo que elas entendem que Cristo seja. Depois eu vou até fazer um comentário sobre isso em uma frase do Lewis, C.S. Lewis, tá? Que foi um teólogo inglês que viveu ali na primeira metade do século XX e comecinho da segunda metade do século XX, tá bom? Escreveu Crônicas de Nárnia. Oi? Ô, Diogo. Oi? Só para dizer que eu vou ter que sair, conforme eu te falei, né? Sim. Então, eu queria só aproveitar para dar as boas-vindas aos novos alunos aí. O Carlos está de volta aí conosco. O Marcos, né? E a Tuane, que entraram essa semana. Deus abençoe vocês, Deus abençoe os demais. Eu tenho um compromisso agora, tenho que sair. E só para falar a questão do casamento, Diogo, não é só você que não viu, não. Acho que muita gente aí não viu. Ele foi realizado somente no dia, foi lá no longínquo dia 22 de setembro de 1979, tá bom? Um ano antes de eu nascer. Beleza, Tarcísio. Tem que sair. Olha, eu vi aí presente a Nina e o Orestes. Depois, se eles estiverem na aula aí, você me fala, por favor. Os demais eu anotei aqui, tá bom? Tá bom, então. Então, o que estão ausentes... A Nina, eu mandei uma mensagem para você. Você chegou a ver? Não vi ainda, Diogo, não vi. Tá. Ela passou mal agora de manhã, pediu para avisar que ela não entraria. Tá bom, então. Beleza. Depois a Renata tá aí. Opa, a Renata tá aí, depois ela confirma se o senhor está assistindo também. Tá bom, Renata? Deus te abençoe.
Tarcísio, vai na paz. Tchau. Tchau, Deus abençoe. Irmãos, então, todos devem amar a Cristo, tá? E amar, eu me perdi um pouco do que eu estava falando, mas deixa eu tentar recapitular aqui. Hã? Ah, tá. Depois eu vou comentar uma... Bom, obrigado. Minha auxiliar aqui já me ajudou. Ela falou da frase do C.S. Lewis. Depois eu vou comentar essa frase do Lewis, tá? Tá lá no final dos nossos slides. Mas então, todos devem amar a Cristo, tá? E amar a Cristo significa defender a mensagem dele. Defender a honra de Cristo neste mundo, tá? Porque o mundo odeia Cristo. O mundo odeia Cristo. Eles não querem o Cristo verdadeiro. Eles querem uma caricatura de Cristo que eles criaram para eles mesmos. Tá bom? Um Jesus bonzinho, um Jesus que ainda está na manjedoura, talvez, mas o Cristo, o Filho do Deus vivo, que um dia julgará o pecado, que um dia vai destruir os pecadores, que vai lançar esses pecadores no inferno, esse Jesus aí, a maioria das pessoas não querem. Tá? E querem, inclusive, que desapareça. Porque elas não querem abandonar os seus pecados, e elas querem continuar fazendo o que estão fazendo, e elas preferem que Jesus desapareça, porque ele atrapalha os planos delas. Ele diz aqui, ó, mova essa janela para o lado. Não sei se vocês estão vendo essa janelinha aí. Está aparecendo aqui. Eu estou tentando mover ela e ela não vai. Essa marvada. Mas vamos lá. E aí o Adão Carlos do Nascimento, né, o reverendo Adão, pastor, ele faz ele coloca alguns textos bíblicos aqui. Aqui nós temos, por exemplo, o Salmo que eu já li, né, 119, 136, que torrentes, ó, é muita água, é torrente. É uma cachoeira de água, se forma nos meus olhos, porque as pessoas não guardam a tua lei. Olha, o zelo do salmista aqui é tão grande porque só de saber que as pessoas não guardam a lei de Deus, que elas menosprezam a lei de Deus, ele já se sente angustiado. Outro texto que ele faz menção aqui é de Atos 11 e 23, que mostra, ele não coloca o trecho aqui, mas ele mostra quando Barnabé descobre que os gentios também estavam sendo convertidos e ele fica muito alegre com isso, tá? Depois nós temos outra passagem que expressa essa questão da emoção, João 14, 21. Aquele que ama será amado de meu Pai, e eu e o meu Pai também... e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Mateus 10, 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então, amar a Deus é algo extremamente importante. Você precisa amar a Deus e amar a Deus sobre todas as coisas. Vocês lembram quais são os mandamentos, o principal dos mandamentos? Um dia Jesus ele estava debatendo com vários grupos, né? E um doutor da lei chegou para Jesus e falou: Senhor, qual é o principal dos mandamentos? E aí Jesus respondeu: o principal dos mandamentos é amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e o segundo, semelhante a esse, é amar teu próximo como a ti mesmo. Então, você vê, existe uma ordem vertical, amar a Deus, né? Deus sobre todas as coisas, e existe também um âmbito horizontal, o próximo como a nós mesmos, tá? E aí, lá o doutor da lei, ele fala, verdade, respondeste bem, mestre, porque amar Deus sobre todas as coisas, com todo o seu intelecto, tudo que há em você, é o dever de todo homem. E aí o doutor da lei vai explicando isso, e Jesus ouvindo, aí Jesus falou assim, respondeste bem, não estás longe do reino dos céus. E aí o cara ficou sem graça, ele tentou pegar Jesus e acabou sendo pego nas próprias palavras, e aí Jesus fala para ele, não estás longe do reino do céu. Aí ele fica quieto, vai embora, e ninguém ousa mais a questionar Jesus sobre nada. É já no finalzinho do ministério de Cristo. Então, essa questão da emoção, quando nós descobrimos quem nós éramos, onde nós estávamos, como nós temos um real vislumbre de quem Deus é e de quem somos,
tá? Da transformação que ele fez no nosso ser, no nosso caráter, na nossa vida, tirando-nos do caminho da perdição que nós estávamos indo, nos deu lá, fez uma volta de 180 graus e nos colocou no caminho da vida eterna. Quem nós éramos como pecadores, miseráveis, que nós só provocávamos a ira de Deus. Quando nós descobrimos tudo isso, e isso vem até nós, e nós somos impactados com isso, quando nós chegamos a essa conclusão, então quando nós descobrimos que Deus nos tirou das trevas, nos tirou desse caminho, nos tirou dessa perdição e nos colocou para próximo dele, nos trouxe para junto dele, trouxe o nosso conhecimento cativo ao conhecimento de Cristo, a nossa mente cativa, presa ao conhecimento de Cristo. Quando nós descobrimos tudo isso, como não amar um Deus desse? Como não amar um Deus desse? Eu tenho uma música, nós temos na nossa igreja, eu sei que vocês chegaram, alguns de vocês, ou talvez a maioria de vocês, chegaram agora na nossa igreja, na pandemia, e não conhece direito como que funciona a dinâmica natural de nossa igreja, tá? Mas é uma dinâmica bastante ampla. Então nós temos 2 corais na igreja, 3 na verdade, 3 corais na igreja. Nós temos o coral Proclamai, que inclusive já gravou um CD, tem o CD lá na igreja, se vocês quiserem adquirir, tá? Eu não sei ainda se o preço é R$20, mas era R$20 até pouco tempo atrás. Depois a Renata confirma aí. Além do coral Proclamar, tem o coral Cantares, feminino Cantares, que é só das senhoras, e tem um coral de jovens, tá? Mas tem uma música, eu quero falar especialmente de uma música que o coral feminino, né? O coral de senhoras canta, que é uma música, inclusive o PG, não sei se vocês conhecem esse cantor, ele já gravou, mas eu gosto mais da versão que o coral Cantares canta, que fala assim, ó: quem sou eu para que o Deus de toda a terra se preocupe comigo, né, se preocupe com o meu nome, se preocupe com minha dor? Eu sou a flor que logo morre, eu sou como a estrela da manhã, eu sou como a neblina, porque vem o dia e se vai. Nossa vida é assim. Nós somos a flor que hoje está viva, daqui a alguns dias ela está morta. Inclusive essa frase ela está alicerçada na palavra de Deus. A Bíblia diz isso. Nós somos como a flor que hoje está viva e amanhã é lançada no fogo. Acabou. Nossa vida é tão passageira, tão efêmera, nós somos como um sopro. Nossa vida dura só um instante. E mesmo assim, o Deus do universo, o Criador dos céus e da terra, o soberano que sustenta tudo na palma da sua mão, aquele que sustenta todo o universo, aquele que criou tudo, aquele que mantém a ordem em tudo isso, que é fantástico. Né? Nós temos aí o Hubble, né? Que é um telescópio satélite, né, que fica tirando fotos do universo. O universo é enorme, cada dia a gente descobre o tamanho. O Deus que criou toda essa enormidade de coisa, ele olha para mim e para você e nos salva e cuida de nós. E mesmo nós sendo pecadores, inimigos dele, com a mão fechada para ele, odiando ele, mesmo assim ele veio até nós e com amor. Tem uma passagem muito bonita lá em Jeremias, que ele diz assim, para Israel: com amor eterno eu te amei, e com bondade, com grande benignidade eu te atraí. Como não se emocionar diante disso? Como não ser esmagado por essa realidade e ao mesmo tempo aliviado por ter tirado esse peso da perdição de nós? Porque agora nós temos o nome no livro da vida e nós somos feitos filhos de Deus, nós que antes éramos seus inimigos, nós que antes... Tá bom, beleza, Renata, tá tudo certo aqui. Como não se alegrar diante desse fato? Como não se emocionar? Como não as torrentes de água não vir aos nossos olhos? Nós que não éramos nada, irmãos. Ainda assim, o Deus do universo se preocupou conosco.
Se preocupou comigo, se preocupou com você, com cada um de vocês. Ao ponto, olha, de preparar alguém que pregasse o evangelho para você. Ou eu sei lá como foi que você veio ao conhecimento de Cristo. Ou ter pregado o evangelho para o seu pai, ou para sua mãe, já que talvez você esteja numa família, já nasceu numa família cristã. Mas se preocupou a este ponto de te alcançar, de te tirar de lá de onde você estava, de preparar uma igreja para você frequentar, de preparar a palavra de Deus para que você conhecesse quem Ele é, para que você soubesse o amor que Ele tem para você, para com você. O que Ele diz lá em Efésios 2, né? Para mostrar nos séculos vindouros a abundante riqueza da sua graça e a sua benignidade em Cristo Jesus. Como não se emocionar diante disso? Nós estamos diante de um amor tão grande, tão imensurável, que ama a gente a um ponto que a gente nem consegue compreender. E amar é difícil. É difícil amar. Talvez você esteja falando assim, que isso, Diogo? Amar não é difícil. É se tenta amar o seu inimigo. Às vezes você ama alguém, mas essa pessoa, seu amigão, amigo de infância, você ama de todo o seu coração. Aí ele faz alguma coisa que você não gosta, acabou o amor. Agora nós estamos falando de um ser que nunca muda, que Ele amou-nos antes da fundação do mundo, Ele continua amando-nos, apesar de nós mesmos, apesar de sermos quem somos, e você conhece os seus pecados, você conhece os pecados, Ele nos ama mesmo assim, e Ele nos amará para sempre. Ele diz isso, né, para os israelitas, porque eu sou o Senhor, eu, o Senhor, não mudo, é por isso que vocês, filhos de Israel, não são de todo consumidos, porque Ele não muda que nós não somos consumidos, apesar dos nossos pecados. Como não se emocionar diante disso? Alguns choram, outros são mais durões, mas o fato é que todos temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Amar sobre todas as coisas. E outra, não é... Toda vez que a Bíblia fala sobre amar alguém, ela não fala que você pode ou não amar. Ela ordena que você ame. Você tem que amar. Tá? Ame a Deus, é uma ordem, é um mandamento. Ame a Deus. É fácil amar a Deus? Não é fácil não, irmão. Não é fácil não. Você precisa pedir força para Ele. Então você fala assim, não, que isso, é muito fácil amar a Deus. Não, não é. Se fosse fácil, não precisava Ele mandar. Você ama as coisas boas que Deus te dá. Mas quando Ele manda você abrir mão das coisas da sua vida, quando Ele não dá aquilo que você quer, quando você não recebe aquilo que você pede, quando você chorou, orou, jejuou, buscou e queria alguma coisa e Ele não te deu, Ele te disse não, aí que quando a luta vem, quando a aprovação vem, quando você perde oportunidades no seu trabalho, ou quando você está no dilema entre obedecer o seu patrão e obedecer o que a palavra de Deus diz, quando você pensa entre mentir e não mentir, aí que nós provamos o nosso amor para com Deus. E não é fácil. Muitas das vezes nós preferimos agradar outras coisas, outras pessoas, do que agradar a Deus. Mas quando a gente ama, a gente agrada. Quando a gente ama, a gente agrada. Então essa é a questão da emoção. Isso envolve emoção. Envolve a nossa inteligência, mas ela envolve, né, a inteligência, mas ela envolve também a nossa emoção. Ela mexe com a nossa emoção. Outro ponto, então, o outro aspecto, né, é a volição, é a vontade. Aqueles que querem servir a Jesus devem entender as demandas que isso requer. Tá? O que isso requer de nós? Requer de nós atitude. Nós temos que viver para Cristo. Se nós fomos salvos por Ele, se nós amamos a Cristo como dizemos amar, nós cantamos essas coisas, né? Com certeza você escuta alguma música que fala sobre amar a Deus e você canta essa música, você canta no banheiro, né? Tem gente que gosta de cantar no banheiro, porque o eco do som do banheiro melhora a nossa qualidade de voz. E também
o banho libera serotonina e esses hormônios da felicidade, da alegria, e aí você, alegre, você aflora cantando, aí você começa a cantar ali, cantar que ama Jesus, que Ele é o seu bem mais precioso. Mas aquele que ama, ele deve reconhecer e saber que isso envolve muitas coisas, tem muitas coisas envolvidas no amar. Significa agradar a pessoa que se ama. Já falamos disso, né? Envolve atitude, viver para Cristo. Você vai ter que negar-se, negar a sua vontade todo dia, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Todo dia isso, todo dia, tá? Negar-se a si mesmo, é dizer não para as suas vontades, não para os seus desejos, não para as sensações que querem te dominar, dizer não para a sua carnalidade, né, para a sua vontade de cometer o pecado, de satisfazer as suas vontades, suas paixões. Você vai ter que dizer não para tudo isso. E não é fácil. Nunca foi dito que seria fácil, mas é possível. Mas é possível. Lembrando que o exemplo maior foi dado pelo próprio Cristo. Como é que Jesus demonstrou que Ele te ama? Ele morreu por você. Ele não só morreu, Ele morreu de forma extremamente violenta por amor a você. Ele provou amor para conosco no mais alto grau, até o fim, até o limite. Nós não podemos dar menos do que isso para Deus. Nós não podemos dar menos do que isso para Deus. Envolve negar-se a si mesmo, dizer não para o seu pecado, dizer não para aquela oportunidade que não agrada a Deus. Um exercício bom para a sua vida, tem um livro escrito pelo Charles Swindoll, que é bem antigo, tá? É uma ficção, já tem aí uns 40 anos, 30 anos esse livro, que diz assim, ó, em seus passos, o que faria Jesus? E aí um exercício bom para você para você saber tomar essas atitudes corretas, o que Jesus faria no meu lugar hoje? Você estava conversando com uma pessoa ontem, e eu estava falando para ela de uma passagem que tem no livro de Jó, em que Jó ele fala assim, ó, eu fiz um voto, na minha mocidade, eu fiz um voto com os meus olhos, de jamais colocar os meus olhos sobre algo que seja, eu vou colocar aqui para a nossa realidade aqui, não colocar meus olhos em nada que seja pecaminoso. Esse voto com os olhos é que nós devemos ter e fazer renovando sempre, se nós queremos negar a nós mesmos. Nós devemos desejar mais a Cristo do que todo o resto. Vamos desejar a Cristo mais do que tudo. Mais do que tudo. Desejar a Cristo mais do que o ar que nós respiramos. Tem uma história que eu ouvi uma vez, é o pastor Silas Campos. Ele é um pastor da Igreja Batista. Ele contou a história assim, você pode encontrar problemas nessa história, mas ela ilustra bem, eu gosto dessa história, tá? Dois rapazes estavam conversando, e um deles tinha procurado encontrar Deus em várias religiões e não tinha conseguido encontrar, né? E aí ele chegou para um amigo dele, cristão, evangélico, e falou, olha, eu vou me tornar ateu, eu procurei Deus em muitas religiões e não encontrei, então eu vou me tornar um ateu. E aí esse rapaz cristão falou para ele assim, olha, me dá mais uma chance, vamos tentar mais uma última vez, eu tenho um amigo meu, e eu vou falar para você conversar com ele, vai na casa dele, converse com ele, e se ele não te convencer de Deus, aí você adere ao ateísmo e pronto. Aí ele falou, tá bom, não custa nada, eu acho que não vai ter jeito, mas tudo bem, vamos lá. E aí eles foi lá, né? E aí esse rapaz estava se tornando ateu, começou a conversar com o senhor cristão, e aí conversa vai, conversa vem, aí esse senhor falou, olha, vem cá que eu quero te
mostrar uma coisa. Ele levou ele até o tanque de roupa, né? E falou assim, e encheu o tanque colocou a tampinha lá, encheu o tanque de água, e falou, agora enfia a cabeça aí que eu vou te fazer encontrar Deus. Vai vendo. Aí o rapaz enfiou a cabeça, o senhor colocou a mão em cima e empurrou a cabeça para baixo. Aí o cara tomou um susto. E aí foi passando o tempo e o cara começou a perder o ar e querer encontrar o ar e começou a fazer força e o homem segurando ele de cabeça na água. Aí o cara desesperado começou a se debater, achando que ia morrer afogado ali. Não sabia que o senhor ia fazer ele encontrar Deus na marra, né? E aí o senhor soltou a cabeça dele. Aí ele levantou, você é louco, e respirando, e aquele desespero, aí o senhor deu uma toalha para ele e falou assim, você quer que eu fale uma coisa para você? Na hora que você buscar a Deus, como você buscou o ar nesses últimos minutos, desesperadamente, então você vai encontrar Deus. Irmãos, Deus ele é mais precioso do que o ar que nós respiramos. Deus é mais importante do que o esposo, do que a esposa, do que a mãe, do que o pai, do que um filho, e todas essas coisas são muito importantes, muito preciosas. Mas se nós não amarmos a Deus sobre tudo isso, e isso requer vontade, isso requer decisão. Deus te atrai, Ele te convence, tá? Mas existe uma parte que você reage a essa atuação do Espírito Santo no seu ser. É tudo por conta dele, mas a nossa reação é uma reação de tomada de atitude, tá? Que ele mesmo produz em nós, mas nós temos que tomar essa atitude, negarmos a nós mesmos, desejar mais a Cristo do que todo o resto, e amar mais a Jesus do que tudo nessa vida. Isso requer vontade, isso requer tomada, você fazer algo, você agir em relação a isso. Não por sua própria força, porque nós não temos força para isso. Não pelo seu próprio querer, porque naturalmente nós não queríamos isso, mas porque Deus está nos capacitando a fazer essas coisas. Mas a palavra de Deus, ela tem um aspecto interessante, porque ela nos manda fazer, ela produz isso em nós, mas ela nos manda fazer ao mesmo tempo. Ou seja, existe um aspecto que a palavra de Deus, ao mandar-nos fazer algo, ela está trabalhando o agir de Deus no nosso coração, tá? E essa é a questão da volição, tá? De você tomar uma atitude. Bem, vamos seguir aqui. Espero que você esteja compreendendo. Olha aqui a frase do nosso autor aqui, está na página 21, tá? Muitas pessoas se julgam cristãs, mas na realidade são apenas admiradores de Cristo. Tá? Tem muita gente assim. Aí eu quero, nessa frase, ir para a frase do C.S. Lewis que eu comentei no começo da aula, tá? Olha o que o Lewis diz. É uma frase longa. Opa, acabou cortando um pedaço aqui, mas acho que é por estar em modo de apresentação, tá bom? Mas eu vou ler aqui para você. Estou tentando impedir que alguém repita a arrematada tolice dito por muitos a seu respeito, a respeito de Cristo, tá? Estou disposto a aceitar Jesus como um grande mestre da moral, mas não aceito a sua afirmação de ser Deus. Essa é a única coisa que não devemos dizer. Um homem que fosse somente um homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre da moral. Seria um lunático. Olha o que o Lewis está falando. Vou parar aqui e explicar, depois a gente segue. Você já deve ter ouvido falar, vocês que estão me ouvindo aqui, já devem ter ouvido falar, pessoas dizendo assim, olha, Jesus ele foi um grande homem, Jesus ele foi um bom homem, ele foi um grande mestre, ele foi um iluminado, ele foi um espírito evoluído, ele foi... Gente tentando racionalizar quem Jesus foi. Mas ele não era Deus, tá? É o que eles dizem. E aí o que Lewis está dizendo é o seguinte, olha, não dá para chegar a essa conclusão a respeito, a Bíblia não permite essa conclusão, Jesus não permite essa conclusão, não é possível chegar a essa conclusão, porque Jesus fez afirmações extremamente profundas e factuais a respeito da vida. Ele prometeu coisas que se ele não é Deus, se ele é incapaz de cumprir, então ele não era um bom homem. Imagine eu falar para você o seguinte, você está morrendo, e eu chego para você e falo, olha, toma essa dipirona aqui
E, ó, você vai ficar bem, ó, vai ficar bom. Vai ficar bom. Aí você fala, puxa, que cara legal esse Diogo, me deu um remédio aqui bom. Mas você está com câncer, você está morrendo. Isso é ser legal? Ou é legal chegar para você e falar, olha, o que eu tenho para te dizer é duro, mas você está com câncer, nós vamos ter que fazer um tratamento duro, pesado, você vai sofrer, mas olha, existe uma grande probabilidade de você sobreviver a esse tratamento. Pode ser que não, você sabe. Mas nós vamos fazer esse tratamento e há uma probabilidade muito grande. Mas se nós não fizermos isso, você certamente vai morrer. Foram duras as palavras, mas foram palavras verdadeiras. A verdade, ela é melhor do que a mentira. É isso que o Lewis está dizendo. Olha, se ele prometeu que ele levaria vocês para o céu, mas ele era incapaz de cumprir essa promessa, então ele foi um mentiroso. Ele fez um monte de... Ele mandou vocês fazerem um monte de coisa. Ele enganou vocês. Ele fez um monte de promessa que ele não era capaz de cumprir. Ele iludiu vocês. Fez vocês viverem uma vida de abnegação, de abrir mão de satisfazer vontades e desejos e impulsos, prometendo que se você fizesse isso, ele lhe daria o céu, e ele não era capaz de cumprir. Esse não é um bom homem, um bom mestre. Ele era um mentiroso. É isso que Lewis está dizendo, tá? Aí, continuando aqui. Seria um lunático, no mesmo grau de alguém que pretendesse ser um ovo cozido. Aí eu não sei por que para o Lewis fazia sentido isso. Talvez lá na década de 50, isso, 1950, né? Falar que é um ovo cozido era alguma coisa que tinha algum propósito. Mas era um lunático. Ou então, o próprio diabo em pessoa, mentiroso. Quem que é o pai da mentira? É o diabo. Se Jesus mentiu, se ele não era Deus, ele era o próprio diabo em pessoa, tá? Faça a sua escolha. Ou esse homem era e é o filho de Deus, ou não passa de um louco ou coisa pior. Você pode querer calá-lo por ser um louco, pode cuspir nele e matá-lo como um demônio. Ou pode... Demônios não se matam, tá? São seres espirituais. Mas, no caso, Jesus era um homem. Ou pode prostrar-se aos seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas que ninguém venha com a paternal condescendência dizer que ele não passava de um grande mestre humano. Ele não nos deixou essa opção e não quis deixá-la. Agora, parece-me óbvio que ele não era nem um lunático e nem um demônio. Consequentemente, por mais estranho, assustador e inacreditável que possa parecer, tenho que aceitar a ideia de que ele era o próprio Deus. Ele era Deus. Essa frase dele está no livro Cristianismo Puro e Simples, tá? Eu tenho esse livro aqui. Esse aqui, ó. Cristianismo Puro e Simples. Mas ele não está só nesse livro aqui, não, tá? Ele tem essa situação em outros livros dele. Aquele livro que fala do sofrimento, o livro que fala da alegria. Ele tem essa frase aí. Meu auxiliar está arrumando a bagunça que eu fiz aqui. Ó. Ela é muito generosa, muito gentil. Obrigado, amor. Você é linda. Então, veja só. O que o Luiz está comentando é o seguinte. Tem muita gente que tem admiração por Jesus, mas não o ama de verdade. Tá? Não ama quem ele é. Uma das coisas que você pode perguntar para alguém a respeito disso é o seguinte, olha, quando alguém fala para você, eu amo a Jesus, aí você fala assim, mas qual Jesus? Quem é Jesus para você? Tá? E aí espera a resposta dela, quando você já sabe que ela não é muito cristã, né? Quando ela já é cristã, você não vai ficar fazendo essas perguntas bobas. Mas quando ela não é cristã, mas diz amar Jesus, faça essas perguntas para ela. Eu li a história há muitos anos atrás de um pastor que estava conversando com um muçulmano, um islâmico, e aí o islâmico estava dizendo que ele amava Jesus, que ele, se ele pudesse, ele abriria o coração dele e mostraria para as pessoas o quanto ele ama Jesus. E aí o pastor falou para ele, então, mas quem é esse Jesus que você ama? Aí o muçulmano falou, olha, Jesus, uai. Aí ele falou, uai é por minha conta, tá? Não tinha, o islâmico não falou isso. Esse uai é de mineiro. Jesus, ué. Aí
Aí o pastor falou, mas conta para mim quem é esse Jesus. Aí o muçulmano começou a falar, ele era um grande profeta, ele era isso, ele era aquilo, Ele falou, então, só que o Jesus que eu sirvo, o Jesus que eu amo, ele não era um grande profeta, ele era o único e verdadeiro Deus, não há outro além dele. Tá? Ele é o Deus Filho, que junto com o Pai e com o Espírito Santo formam a Trindade, começou a explicar as doutrinas cristãs. Aí o muçulmano falou, não, esse Jesus eu não creio. Esse Jesus eu não posso amar. Ele falou, então, mas é esse o Jesus que eu sirvo. Então, muita gente acha que Jesus admira Jesus, mas servir a Cristo é muito mais do que admirar. É você reconhecer que Ele é Deus e que a relação sua com Ele é uma relação de um Deus soberano e um mortal, e um homem, uma mulher fraca, falha, que por grande, inefável, não tem como se expressar misericórdia, esse Deus totalmente santo olhou para nós, pecadores, que merecíamos o inferno, se compadeceu de nós, teve compaixão de nós, nos atraiu com amor eterno, com grande benignidade e com força e poder, nos atraiu até Ele e nos encheu de amor. É isso, esse é o Deus que nós servimos. Bem, seguindo a questão aqui da abolição. Se você pretende fazer uma profissão de fé, precisa saber exatamente no que você está se envolvendo. É a melhor decisão da sua vida, mas ela é uma decisão que implica em um compromisso para a vida toda. É um compromisso. Tá? É um compromisso. Eu vou usar uma ilustração aqui que ela já é batida. Todo mundo já usou, mas eu quero usá-la também aqui. Vocês já ouviram falar do bife a cavalo? Bife a cavalo é um bife com um ovo em cima, tá bom? Bem, no bife a cavalo, 2 animais entraram aí, se envolveram com esse bife a cavalo. A galinha que entrou com o ovo e a vaca, né, o boi, que entrou com a carne. Mas o envolvimento do boi foi um envolvimento que custou-lhe a vida. O envolvimento da galinha foi só um comprometimento. Nós devemos nos envolver de tal forma que consumamos a nossa vida por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, por amor àquilo que Ele fez por nós, por amor àquilo que Cristo é, aquilo que Deus é. Tá? Esse é o compromisso que nós temos que ter, como o do boi, como da vaca ali. Não, eu vou dar o meu dinheiro para a igreja e a igreja que se vire, já fiz demais. Não, é um compromisso para a vida toda. É um compromisso de testemunho. Você precisa honrar a Cristo em cada aspecto da vida. Paulo diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, que seja tudo feito para a glória de Deus. No seu trabalho, na sua escola, no meio dos seus amigos, nos meios dos seus familiares, aquilo que você diz, o seu vocabulário, aquilo que você está olhando, aquilo que você está vendo, aquilo que você está acessando, tá, na internet. Tem um vídeo do John Piper, bastante interessante, inclusive eu vou anotar para colocar esse vídeo lá, para vocês, tá? O vídeo eu vou colocar no grupo. Vídeo do Piper, que ele fala assim, ó, o que o seu coração... Ele é bem longo, assim, aos 3 minutos, ele fala bastante coisa, não é longo, mas muita coisa é dita ali, mas o que ele está resumindo, ele fala assim, olha, o que o seu coração diz quando, a altas horas da noite, você está sozinho e a um clique de acessar conteúdos pornográficos na internet. O que o seu coração diz com relação a amar a Cristo sobre todas as coisas? As suas atitudes, não roubando, não enganando, não mentindo. Uma vez um sapateiro, ele chegou para Martinho Lutero. Vocês conhecem quem é Martinho Lutero, né? Martinho Lutero, ele foi um reformador. Em 1517, ele escreveu 95 teses, ele era um padre católico, ele colocou na porta da igreja que ele era pároco, né, que ele era o padre,
reclamando da venda de indulgências, dando início assim ao movimento que deu origem aos evangélicos. Ou seja, todos nós aqui que estamos aqui somos herdeiros do trabalho, de certa forma, herdeiros do trabalho do Martinho Lutero. E o Martinho Lutero, então, uma vez um sapateiro chegou para ele e falou assim: Lutero, o que eu devo fazer para servir melhor a Cristo? Todos nós esperávamos, né, e provavelmente o sapateiro também, que Lutero diria para ele assim: olha, deixa tudo que você está fazendo e seja um pastor, um ministro. Mas a resposta do Lutero foi muito simples. Ele disse: olha, o que você faz? Qual é a sua profissão? E aí o sapateiro respondeu: eu sou um sapateiro. E o Lutero então disse para ele: então vai e faça os melhores sapatos da Alemanha para a glória de Deus. Porque quando você fizer os melhores sapatos para a glória de Deus, as pessoas vão ver Cristo no seu trabalho, nas suas atitudes. Não engane, não roube. Aí você pensa: é uma folhinha de sulfite, né? É um clips, é um lápis, é uma caneta. Não roube. É um compromisso para a vida toda, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Honrar o Trino Deus por toda a sua vida, com sua atitude, com seu modo de pensar e com aquilo que você fala. Então, nós honramos a Cristo por aquilo que falamos, com as nossas expressões, né? Lembra que, Salmo 1, bem-aventurado o homem, o varão, né? Aí é o homem aí, mas você pode colocar mulher também, tá bom? Não tem problema. Que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Por quê? Porque o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Olha, naquela época eles só tinham a lei, os cinco primeiros livros organizados. Nós temos 66. É muita coisa maravilhosa, é muita bênção, muita graça, muita coisa para a gente meditar. Mas veja, não se assenta a roda dos escarnecedores. Eu vejo com muita tristeza, às vezes nas redes sociais, algumas pessoas que se dizem cristãs, tirando foto com bebidas alcoólicas, mostrando isso, colocando isso para todo mundo ver, como se fosse algo honroso, como se fosse algo de que você pudesse se orgulhar. Está desonrando a Cristo na frente de todas as pessoas, dando um péssimo testemunho. O cristão não pode ser assim. O cristão não é assim. O cristão é alguém que nasceu de novo para uma nova vida. As pessoas vão em shows, onde pessoas carnais estão ali, no meio de escarnecedores, de pessoas que escarnecem de Deus. Se eu estou num lugar onde as pessoas desdenham os meus filhos, odeiam os meus filhos, eu não consigo ficar. Eu tenho nojo, eu tenho asco de ficar. Onde promiscuidade acontece, eu tenho asco, eu tenho nojo. Como que pode um cristão ir para um lugar desse? Como que pode? É impossível. Porque nós nascemos para uma nova vida. Nós nascemos para viver para a glória de Deus. Essa é a nossa... É para isso que nós somos criados. O nosso catecismo, a primeira pergunta dele diz, acho que já comentei isso com vocês, né? Qual é o fim? Qual é a finalidade? Para que o homem foi feito? O homem foi feito para glorificar a Deus e alegrar-se nele para todo sempre. É para isso que você foi feito. E se você não tem vivido dessa forma, se você não tem vivido para a glória de Deus, então você não tem cumprido nem o propósito pelo qual você foi feito. E se você não serve para fazer aquilo que você foi feito para fazer, se eu não sirvo, então nós não servimos para mais nada. Nós devemos honrar a Deus com as nossas atitudes, com a nossa forma de pensar. É se policiando mesmo, pensando nas coisas. Paulo fala, né? Tudo que é honesto, tudo que é digno, se há boa fama, se alguma virtude há, nisso pensais. Nisso pensais. É nessas coisas que devemos pensar. Com aquilo que falamos, né? Já disse isso. Com as nossas atitudes, né? Ser nos braços de Cristo nessa terra, ser nos pés de Cristo nessa terra, ser na boca de Cristo nessa terra. Gálatas 2:20 diz assim, ó, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.
E a vida que eu vivo agora, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Quer dizer, o que Paulo está dizendo é, olha, é como se eu tivesse morrido na cruz e agora Cristo, ele vive através de mim neste mundo. Então eu sou os braços de Cristo, eu sou as pernas de Cristo, eu sou a boca de Cristo, os olhos de Cristo. E o mundo precisa ver isso em mim. Se eu não me engano, é nesse livro mesmo do Charles Tindall, né, Em Meus Passos o que Faria Jesus, que ele fala, se um dia acordasse de manhã Jesus usando o seu corpo e ele fosse para o seu trabalho, acordasse de manhã e ele controlasse totalmente, plenamente a sua vida, as pessoas viriam diferença? E se elas veem muita diferença com Jesus controlando totalmente a sua vida, então você está muito longe de honrar a Cristo nesse mundo. As pessoas não podem ver diferença entre aquilo que Cristo faria e entre aquilo que você faz. É difícil? Irmão, é muito difícil. Mas é algo que é possível. É algo que é possível. E aí nós vamos batalhar a vida inteira para nos aproximar de sermos semelhantes a Jesus. Nós não vamos vencer o pecado nessa vida. Não, Jesus nem prometeu isso para nós. Deus não prometeu isso para nós. Mas nós vamos lutar contra ele até o fim. Até o dia que Cristo resolver dar o fim, dizer o basta e falar, olha, vem para o meu descanso. É isso que a fé cristã exige. Você já recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador? Você já nasceu de novo? Opa, tá errado aqui a construção da frase. Eu vou arrumar depois, tá? Você já nasceu de novo? Se sim, você pertence a Jesus. Aqui eram duas perguntas e agora já é afirmação, tá? Você pertence a Jesus. Então faça a sua profissão de fé. É a ordem do próprio Jesus. Tá bom? Irmãos, deixa eu ver se tem mais algum slide. Não, a sugestão de leitura é a mesma da aula passada, tá? Mas eu vou mandar esse slide aqui para vocês. Irmãos, Deus abençoe. Eu vou interromper aqui nossa compartilhamento de tela. Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram comentar? Pode falar. Silêncio significa uma coisa, irmãos. Ou vocês não entenderam nada e não aguentam mais ouvir eu falando, ou vocês entenderam tudo e estamos numa boa. Eu espero que seja a segunda. Mas pode ser que tenha sido a primeira. O cara chato, não aguento mais ele falando. Renata é generosa, deu um joinha ali para mim. Irmãos, Deus abençoe vocês. Um ótimo domingo. Eu espero que vocês estejam aproveitando bem as aulas, que vocês estejam gostando, que elas estejam sendo úteis para vocês, tá? O Guilherme colocou um coraçãozinho aí. Muito gente boa esse Guilherme. Irmãos, o Renan também que ficou com ciúme do Guilherme. Deus abençoe. Não precisa ficar colocando coração, não. Fica tranquilo, tá bom? Não precisa reagir, não. Deus abençoe vocês. Eu espero que esteja sendo proveitoso e que essas aulas sirvam também para, de alguma forma, aproximar vocês mais da pessoa de Cristo. Irmãos, eu preciso, e isso é muito importante para mim, não que eu veja isso só em vocês, mas que também aconteça em mim. Se eu não me engano, com certeza foi Jonathan Edwards, não é dúvida, é certeza. Jonathan Edwards, ele foi um pregador puritano do século XVIII. E ele percebeu que ele estava pregando muito, mas a igreja dele não estava crescendo em santidade. Então ele começou a fazer algumas mudanças para que isso acontecesse. Nós precisamos crescer em santidade. E eu preciso que essas aulas, isso é algo que é um compromisso meu. Eu preciso que essas aulas, e os momentos que eu falo para vocês, seja em pregação, seja em qualquer outro momento, sejam momentos de crescimento espiritual, de bênção para a vida de vocês e crescimento em santidade. Eu espero que a aula de hoje tenha contribuído de alguma forma para isso. Deus abençoe. Vocês farão a profissão de fé no final desse curso. Alguns talvez já tenham feito em suas igrejas originais, né, mas estão refazendo, ou aqui na nossa igreja mesmo, estão só fazendo voltando aí reciclagem, tá? Mas que ela possa contribuir para o crescimento de nós todos. Que Deus abençoe, um bom almoço para vocês. Não percam no domingo que vem as nossas aulas. Eu não vou ficar escrevendo muito no grupo, tá bom? Fiquem tranquilos, mas de vez em quando eu mando alguma coisinha lá, um textinho, alguma coisa,
Dê uma lida, é algo que vai ajudar vocês no aprofundamento. Eu gosto de saber muita coisa, então eu acho que todo mundo gosta de saber também, então eu mando para todo mundo. Vídeos e coisas, mas não é sempre que eu fico mandando, não, tá bom? Mas, como eu já conversei no comecinho, deixa esses vídeos e esses textos eu e o Tarcísio mandar, tá? Não fique você mandando, porque pode, por exemplo, ter algum problema teológico naquele vídeo ou naquele texto, e nós vamos ter que corrigir. Como você publicou o texto, eu vou ter que corrigir você publicamente. Então, para evitar esse constrangimento, deixa só eu e o Tarcísio mandarmos essas coisas lá. Dúvidas você pode perguntar lá no grupo, que não tem problema, é para isso mesmo, dúvida é dúvida. Agora, se você quer mencionar algum texto, alguma coisa, compartilhar alguma coisa comigo, mande para mim, tá bom? E aí, se eu tiver algum problema, eu falo, professor, irmão, tem um problema aqui e aqui, porque nós já tivemos problemas assim no passado. Inclusive de mandarem coisas do Lula, outros do Bolsonaro. Então, tem gente que gosta do Lula, tem gente que não gosta, que gosta do Bolsonaro. Então para evitar esse tipo de política no meio, nosso meio ali, no grupo só coisas cristãs que eu e o Tarcísio vamos colocar. Seja bem-vindo. Hoje nós estamos conosco a Tawane e o seu esposo, que eu agora não me lembro exatamente o nome, mas Deus abençoe, seja bem-vindo. E outros irmãos que entraram, o Carlos, que está aí de novo conosco, aí, seja bem-vindo de novo. Carlão, um abraço, Deus te abençoe. E todos vocês, irmãos, tem bastante gente aqui, né? Tá a Sara, tá a Célia, eu acho que o esposo da Célia também deve estar ali, a Camila, a Helena, não sei se a família da Helena está junto, mas Deus abençoe. O Lucas e a esposa, o Rubens, que é o Guilherme, o Carlos Xavier, não sei se a esposa está junto, a Laísa, não sei se o esposo da Laísa, o Felipe, está aí próximo, eu mando um abraço para ele, a Caroline, o rapaz, CML Moreira é André, né? É André, isso mesmo. A Célia e o esposo, eu falei errado. O André é esposo da Cibele, e não da Célia, como eu havia dito no começo. A Célia me corrigiu. Obrigado, Célia. É a Célia e o esposo Marcelo. Deus abençoe. De vez em quando eu cometo esses gafos assim. Me perdoe, tá bom? A Tuane e o esposo, a Fernanda, a Lohane, o Renan, o João Pedro, a Cibele, que é a esposa do André, o Francisco, a Renata, o seu Orestes, que eu sei que está junto ali, o André e o Pedro, o André, meu filho, também está por aí. Irmãos, Deus abençoe. Se eu esqueci de alguém, me perdoe, tá bom? A Priscila, que está aqui do meu lado. Eu não estou vendo mais ninguém aqui de diferente, eu espero não ter deixado ninguém. Ela está aqui, ó. Vem cá. Deus abençoe. Bom almoço para vocês, 11h31, acabando a nossa aula aqui já. Eu vou derrubar todos vocês, porque eu sou desses, tá bom? Tchau, Deus abençoe. Tchau, tchau. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia.